Olá, irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um estudo bíblico. Louva a Deus pela sua vida, pela sua família que está nos assistindo, nos acompanhando nesse instante. Deus tem uma forma carinhosa de falar ao nosso coração e eu espero que nesse instante a palavra de Deus encontre morada aí na sua vida, no seu coração e de toda a sua família. Nós vamos continuar hoje a série de mensagens A Segurança do Cristão. Nós temos estudado de forma expositiva a primeira carta de João. O nosso intuito com essa série é estudar as 3 cartas do apóstolo João que se encontram no Novo Testamento. E eu desejo que você acompanhe conosco essa série, que você esteja ligado aí no canal da Sexta Igreja. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo dessa noite, eu quero lembrar os irmãos que na próxima sexta-feira nós teremos mais um encontro da oração da madrugada, o clamor pela família. Toda sexta-feira, às 5 horas da manhã, nós temos reunido aqui no templo de forma presencial e queremos convidar você e a sua família para estarem conosco. Lembrando que nós seguimos todas as recomendações sanitárias para que possamos reunir com segurança e juntos adorarmos a Deus com toda tranquilidade. Então venha e participe conosco da oração da madrugada, toda sexta-feira, às 5 horas da manhã. Antes do estudo bíblico, nós vamos ouvir uma canção através do projeto Romanos. Esse projeto é composto por alguns jovens aqui da Sexta Igreja e também da Segunda Igreja. O intuito deles é levar a mensagem de Deus através da música e eu tenho certeza que essa música vai edificar o seu coração antes de nós estudarmos a palavra do Senhor. E eu peço a você que se inscreva no canal do Projeto Romanos. Está aparecendo aí no vídeo, o endereço do canal para que você passe por lá, visite o canal, se inscreva para que você receba as notificações, as músicas, os clipes que serão lançados aí pelo Projeto Romanos. Então vamos ouvir essa canção e em seguida eu volto com o nosso estudo bíblico, A Segurança do Cristão. Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus
lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Depois do estudo bíblico, não deixe de se inscrever no canal do Projeto Romanos, para que você receba aí músicas de qualidade que vão edificar o seu coração e a sua alma. Nós vamos dar continuidade à série A Segurança do Cristão. Nós temos estudado de forma expositiva as cartas do apóstolo João e nós vamos iniciar o nosso estudo com a primeira carta de João. E nós temos acompanhado nos nossos últimos encontros, nossos últimos estudos foram temas introdutórios dessa carta, e nós vimos que essas cartas foram escritas de fato pelo apóstolo João, o discípulo amado de Jesus, aquele que fez parte do colegiado dos 12 apóstolos, e João escreveu essa carta quando ele estava na cidade de Éfeso, na região da Ásia Menor. E é de Éfeso que o apóstolo João escreve essas 3 cartas. João escreveu a primeira carta por volta do ano 90 e 95 depois de Cristo. Nos nossos últimos encontros, nós vimos que o apóstolo João ele já estava com a idade avançada quando ele então escreve essas cartas do Novo Testamento. O objetivo de João ao escrever essa primeira carta é ensinar para nós que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Haviam várias seitas, várias heresias na época do apóstolo João que ensinavam que Jesus não era de fato Filho de Deus. E isso estava causando vários problemas na igreja cristã, trazendo vários prejuízos ao povo de Deus ali daquela época. Então o apóstolo João ele escreve essa primeira carta com o intuito de dar certeza e esperança para os crentes que o Jesus que havia morrido, sido crucificado e ressuscitado, era de fato o Messias, o Deus prometido. E João, ao escrever essa primeira carta, ele quer assegurar aos crentes sobre a certeza da salvação. Nós podemos ter a certeza de que fomos salvos, escolhidos por Deus e que um dia viveremos para sempre com o Senhor. Essa certeza é uma realidade que nós podemos ter hoje na nossa vida. E eu desejo que você também receba no seu coração aí essa convicção, essa certeza de que você é salvo. E durante essa série de mensagens, nós vamos aprender a como firmar essa certeza no nosso coração, o que nós precisamos para acreditar naquilo que realmente Cristo Jesus fez por nós naquela cruz. E os falsos mestres, como nós já vimos nos nossos estudos anteriores, eles negavam que Jesus era o Cristo, eles negavam que Jesus era o Filho de Deus e eles negavam também a encarnação de Jesus. Então as doutrinas mais importantes da cristologia, do estudo da pessoa de Cristo Jesus, estavam sendo colocadas em xeque naquele tempo. E João se levanta contra essas heresias com o intuito de combatê-las e alertar os discípulos de Jesus, os crentes, a não correrem atrás desses ensinamentos. Como nos dias de hoje, nós também precisamos correr de alguns ensinos contrários à palavra de Deus. Precisamos fugir daqueles falsos mestres que não ensinam a palavra de Deus com fidelidade. Então, quando nós estudarmos essas 3 cartas aqui do Novo Testamento, nós vamos então aprender a como fugir dos falsos mestres, como que nós podemos edificar a nossa fé. E no versículo 3, o apóstolo João vai dizer o seguinte: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros. O que o apóstolo João estava vendo e ouvindo? Ele havia recebido os ensinos da boca de Jesus, ele havia recebido a palavra de Jesus, ele viu os sinais que Jesus manifestou ao longo do seu ministério. Então o apóstolo João ele está falando de algo que ele estava ouvindo e vendo. E aquilo que ele viu e ouviu, ele tem agora como objetivo anunciar. É isso que ele vai deixar aqui muito claro no início do versículo 3. E ele continua: para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco.
O objetivo do apóstolo João, ao anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus, a nós, aos discípulos de Jesus, aos discípulos do seu tempo e aos discípulos no tempo de hoje, porque ainda hoje as palavras de João falam ao nosso coração, e o objetivo dele então é trazer ao nosso coração, trazer à nossa vida comunhão com o Pai, comunhão com Deus Criador. E ele vai continuar falando sobre essa comunhão. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. O apóstolo João está nos ensinando aqui que todo discípulo de Jesus precisa ter comunhão com o Pai e comunhão com o Filho, Jesus Cristo. Não há discipulado, não há vida cristã sem comunhão com o Pai, o Deus Todo-Poderoso, e sem comunhão com o Filho, Jesus Cristo. Se você quer experimentar as coisas mais preciosas desta vida, se você quer receber a palavra da verdade, se você deseja caminhar segundo a vontade de Deus, é necessário que você tenha comunhão com o Pai e com o Filho. Mas que tipo de comunhão João está se referindo? João está se referindo à unidade doutrinária quanto à pessoa e à obra de Jesus Cristo. O que João está ensinando aqui para nós é que precisamos ser unidos na doutrina a respeito de Cristo. Nós devemos ter unidade naquilo que nós cremos, naquilo que nós recebemos da parte de Deus. É importante que a igreja caminhe sob essa unidade doutrinária. Nós precisamos falar a mesma linguagem. Nós precisamos pregar o único evangelho, o evangelho que é vivo, que é poderoso. Então, a igreja cristã, ela não pode acreditar em várias doutrinas a respeito de Cristo. Ela precisa acreditar numa única doutrina, a doutrina ensinada pelos apóstolos, ensinada pela palavra de Deus. Nós não podemos dar ouvidos a um outro evangelho, a um outro Cristo. Se queremos conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a palavra de Deus está disponível a nós. É por isso que é importante nós reunirmos para estudar a palavra do Senhor, como por exemplo nas quartas-feiras, nesse horário, neste canal, sempre temos a oportunidade de juntos aprofundarmos no conhecimento das Escrituras. É necessário que você conheça da palavra de Deus. É necessário que você tenha unidade com seus irmãos sobre a doutrina de Cristo Jesus, sobre quem é Cristo Jesus. E no verso 4, João continua: essas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. O intuito do apóstolo João a escrever essa primeira carta é para que a alegria de Deus seja completa sobre o coração dos cristãos. A alegria de João atingiria seu propósito final se os crentes se mantivessem firmes na doutrina. João ficaria muito feliz, é isso que ele está dizendo aqui, se os discípulos de Jesus se mantivessem firmes na doutrina de Cristo. A alegria precisa ser completa, e para que essa alegria seja completa, à luz da palavra de Deus, nós precisamos estar firmes na doutrina. Nós não podemos vacilar naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós já professamos a respeito de Jesus Cristo. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias, o Deus prometido. Por que é importante nós falarmos sobre a doutrina de Cristo, sobre a cristologia? Porque infelizmente hoje tem se apresentado vários evangelhos que não é o evangelho real, verdadeiro. Tem se apresentado muitos cristos por aí que não é o Cristo real, o Cristo verdadeiro. É importante que você mantenha comunhão com seus irmãos, com a igreja de Cristo, mas que você mantenha em primeiro lugar a comunhão com a palavra de Deus, para que você não seja levado pelos ventos de doutrinas, como diz o apóstolo Paulo. Há muitos ventos por aí
que querem roubar a verdadeira semente do nosso coração, a semente real que produz frutos para a glória de Deus. Então é importante nós nos aprofundarmos no estudo da palavra de Deus, principalmente sobre a pessoa de Cristo. Se nós pudéssemos destacar uma das doutrinas mais importantes que as Escrituras nos apresentam, é a doutrina de Cristo. É que Cristo é o Filho de Deus, que Ele é de fato o Deus encarnado, o Deus prometido, aquele que morreu por nós para perdoar todos os nossos pecados. Essa doutrina não pode mudar, não pode ser acrescentada nenhuma vírgula naquilo que Cristo Jesus já fez por nós, naquilo que Ele representa. Quais são os critérios de João, meus irmãos, aqui, para que nós identifiquemos os falsos e os verdadeiros crentes? Quais são os critérios que eu e você podemos usar para separar quem são os falsos mestres e quem são os verdadeiros crentes, os verdadeiros discípulos de Jesus? O primeiro teste que João vai nos ensinar aqui nessa primeira carta é o teste de uma vida santa, que diz respeito à nossa vida moral. O discípulo que ama Jesus verdadeiramente, ele anda em santidade, ele tem um compromisso com a verdade, ele não vive de qualquer jeito, ele busca se santificar todos os dias. E o apóstolo João aqui, ele está ensinando que esse é o primeiro teste para que possamos separar os falsos mestres dos verdadeiros discípulos de Jesus. O verdadeiro discípulo, ele ama a santidade. Os falsos mestres, aqueles que estão no meio da igreja como joio, esses não têm interesse de se santificar, eles não têm interesse em buscar a pureza, a palavra de Deus. Eles querem se enriquecer, eles querem usar as pessoas, eles querem perverter o coração dos homens. Em segundo lugar, o segundo teste que João nos ensina aqui, que é como segundo critério para que possamos identificar os falsos e os verdadeiros crentes, é o teste do amor aos irmãos. Quando nós amamos o nosso irmão, o nosso próximo, nós estamos manifestando uma evidência de que nós somos de Jesus, que nós somos salvos por Jesus. O falso crente, ele não ama o seu próximo, ele não ama o seu irmão, ele não se preocupa com as necessidades das pessoas. Ele está tão somente preocupado com as suas próprias necessidades. O terceiro teste que João nos ensina aqui, para que possamos identificar os falsos e os verdadeiros crentes, é o teste da verdade sobre a pessoa de Cristo. É o teste doutrinário. O verdadeiro crente, ele está com a sua fé enraizada na palavra de Deus. O verdadeiro crente, ele não está buscando se fortalecer espiritualmente dos homens, mas na palavra de Deus. A sua fé não está nos homens e nem nas circunstâncias da vida, mas está nas Escrituras, na palavra de Deus. Para o verdadeiro discípulo de Jesus, as Escrituras é a única regra de fé e prática. Já muitos falsos crentes que nós temos visto por aí, eles têm acrescentado à palavra de Deus, à vida cristã, muitas coisas que não diz respeito ao Evangelho de Jesus, porque eles querem se autossatisfazerem, eles querem preencher a vontade do coração com situações, com coisas desta vida, e precisamos tomar muito cuidado, porque a única regra de fé e prática para a nossa vida, a única palavra que vai dar norte ao nosso caminhar é a Bíblia, é a palavra do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós precisamos nos apegar às Escrituras, à palavra do Senhor. O teste de uma vida santa, o teste moral, diz que quem conhece a Cristo guarda e anda nos mandamentos de Deus. João vai ensinar isso para nós lá no capítulo 2 dessa sua primeira carta. Quem conhece a Cristo guarda e anda nos mandamentos de Deus. Quem vive nas trevas não tem comunhão com Deus. João vai deixar isso muito claro para nós.
quem ama a Deus não pode amar o mundo. Não tem como amar a Deus e as coisas do mundo. Ou você ama um ou você ama o outro. Não tem como amar as duas coisas, a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. O discípulo de Jesus, ele sempre precisa abrir mão de amar as coisas desse mundo para amar a Deus de todo o coração. Quem vive pecando é filho do diabo. Então, João aqui nessa primeira carta, ele vai nos dar várias instruções sobre a importância, a necessidade de nós termos uma vida santa, uma vida correta. E ele vai falar que o discípulo verdadeiro de Jesus, ele deseja andar em santidade, ele busca a palavra de Deus com alegria. João, na sua carta também, ele vai falar sobre o teste do amor ao irmão, o teste social. Poderíamos se referir a esse teste assim. O verdadeiro amor é o fruto da obediência aos mandamentos de Deus. Aquele que ama de verdade, ele obedece os mandamentos. Ele não fala de boca para fora, ele não ama de boca para fora. Ele obedece os mandamentos, a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus lá diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e ele obedece, ele está então demonstrando o seu amor a Deus. Ele está demonstrando o seu amor pelo seu próximo, pelos seus irmãos. Quem não ama o seu irmão não conhece a Deus. João vai ensinar isso aqui para nós. E ele vai falar também sobre o teste doutrinário, o teste que fala sobre a importância da cristologia, da doutrina de Cristo, da pessoa de Cristo. E ele vai dizer lá no capítulo 3 da sua primeira carta que quem nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus é mentiroso. Olha só, João vai dizer que aquele que nega a pessoa de Cristo, aquele que nega que Jesus é o Deus encarnado, aquele que nega que Jesus ressuscitou dentre os mortos, aquele que nega que Jesus não se encarnou, esse de fato não é filho de Deus. Ele é mentiroso. E sabemos que há muitos mentirosos por aí. Quantas seitas, quantas religiões por aí que negam a divindade de Cristo, negam que Jesus é o Filho de Deus, é o Deus encarnado, o Deus Todo-Poderoso. Nós estamos vivendo, meus irmãos, num tempo, numa época que as pessoas não negam sobre Deus, mas negam sobre Cristo. Nós vivemos num período em que as pessoas estão colocando em dúvidas aquilo que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo. Porque Deus, todo mundo, a maioria das religiões creem, acreditam. Quantas pessoas falam umas para as outras, Deus te abençoe, vai com Deus. Mas quando nós vamos abordá-las e perguntar quem é Jesus para você, elas estão perdidas, elas não sabem quem é Jesus. E se nós não conhecemos a Jesus, nós não conhecemos o Deus Todo-Poderoso. Então nós vivemos num tempo não anti-Deus, mas um tempo anti-Cristo, um tempo anti-Jesus. As pessoas não querem enxergar que Jesus Cristo é o Senhor, que é Ele quem deve governar e comandar a nossa vida e que devemos fazer a vontade dEle. As pessoas querem acreditar que existe um Deus Todo-Poderoso, mas não querem receber Jesus como seu Senhor, como Salvador da sua vida e muito menos se submeter à vontade dEle. Aquele que é discípulo amado, aquele que reconhece que Jesus é o Filho de Deus, esse ama o Pai verdadeiramente. Esse pode dizer que é um cristão de verdade. Esse pode ter certeza que quando ele partir desse mundo, ele estará com Cristo por toda a eternidade. Queridos, no verso 5, João continua, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e nos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Aqui, a partir do versículo 5, João está falando sobre a revelação de Deus. Em primeiro lugar, João vai falar sobre a verdade de Deus, que é fruto da revelação. Não conhecemos a Deus por meio de uma busca ou estudo acerca dele, mas é Deus quem se revela a nós. Como que você pode conhecer a Deus? Apenas estudando teologia, se aprofundando em livros,
em vários autores, teólogos. É assim que você vai conhecer a Deus? Não. O apóstolo João vai nos ensinar aqui que nós conhecemos a Deus através da sua revelação. Nós conhecemos a Deus não por aquilo que os homens disseram a respeito dele, mas aquilo que ele mesmo disse a seu respeito. É assim que eu e você conhecemos ao Senhor. Isso significa que a palavra, as Escrituras, é a revelação de Deus para nós. O que Deus quis se revelar a mim e a você, Ele já se revelou. Não há outra revelação, não há outra palavra. Deus já se sentiu satisfeito com essa revelação. Tudo que Ele quis comunicar ao nosso coração, Ele já comunicou, está aí na Bíblia, nas Escrituras. Esse livro que você carrega, esse livro que está na cabeceira da sua cama. Essa é a revelação de Deus ao nosso coração. Que no nome de Jesus, que possamos conhecer a cada dia essa revelação e sentir ela se cumprindo na nossa vida, na história da humanidade, nesse mundo no qual nós vivemos. Na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos falar sobre a verdade de Deus e nós vamos aprender que essa verdade não é uma verdade apenas teórica, não é apenas uma verdade racional, intelectual, mas é uma verdade que vai além disso. E eu convido você para estar conosco na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para que juntos possamos aprofundar no estudo da palavra do Senhor e provarmos de verdade o que a verdade do Senhor simboliza para a nossa vida. O que a verdade de Deus significa para você. Nós vamos descobrir isso juntos. Nós vamos entender que a verdade de Deus, ela é superior a qualquer verdade humana, ela é verdade sempre. Antes de nós encerrarmos o nosso estudo, nós vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre nós. Querido Deus, muito obrigado pela nossa vida, te agradecemos por mais um estudo bíblico, peço ao Senhor que continue alcançando o coração dos meus irmãos, renovando, ó Deus, cada coração com esperança, com a certeza de que nós somos amados do Senhor e que a Tua mão está sobre a nossa vida. Livra-nos, ó Deus, dos problemas dessa vida, das dificuldades, das lutas, que tenhamos, ó Deus, amor pela Tua verdade e que possamos seguir o Senhor todos os dias do nosso caminhar. Ó Deus, livra-nos dos falsos mestres, livra-nos, ó Deus, dos falsos evangelhos, esses evangelhos que não diz respeito ao Senhor. Guarda o nosso coração e nos dê a cada dia ânimo, vontade de estudarmos a palavra do Senhor. Que jamais venhamos desviar da Tua verdade, que o nosso coração venha descansar, ó Pai, nas Tuas palavras. É que nós oramos, ó Deus, e pedimos a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando o nosso estudo bíblico. Quero agradecer a sua companhia aqui conosco, que você tenha um restante de noite abençoado e, se Deus permitir, na próxima semana nos veremos mais uma vez na série de mensagens A Segurança do Cristão. Tenham todos uma boa noite e até logo!